O espírito heróico Emiya. Os ideais condensados de um jovem que desejava ser um herói da justiça, um Counter Guardian e aquele responsável por manter o equilíbrio no mundo. Emiya Shirou é o principal protagonista das séries de Fate Stay Night. Mas afinal, vocês conhecem a história de Emiya, o Guardião Sem Nome, também conhecido como o maior assassino da humanidade? Se não conhece, relaxe, porque iremos falar sobre isso. Então sinta-se muito bem-vindo ao Habitat Nerd. Eu sou Galahad e essa é sua nova casa. Se você gosta de animes, mangás e qualquer conteúdo geek, sinta-se bem-vindo para fazer parte desta família. E se você gosta de Fate, eu já peço seu like, sua inscrição e o sininho ativados, porque assim você me ajuda e fortalece esse querido canal, e toda vez que sair um vídeo novo, você vai ser notificado. Sem mais demoras, vamos lá! Emiya Shirou é um órfão do grande incêndio que ocorreu após a Saber destruir o Santo Graal a mando de Kiritsugu, o que acabou acarretando na lama do Graal se espalhando e queimando toda a cidade de Fuyuki, consequentemente tirando a vida de centenas de pessoas. Ele viveu sua vida normalmente até os 7 anos de idade e aparentemente não tinha nenhuma ligação com a magia, pelo menos não até onde sabemos. Em um determinado dia, enquanto ia dormir, sua mãe o acordou com sua casa completamente em chamas, e os seus pais o levaram para fora de casa. Ao olhar para Shirou, seu pai simplesmente fez um carinho em sua cabeça, o mandando seguir em frente, e disse que ele conseguiria se virar sozinho. Não se sabe se eles abandonaram Shirou, o que é pouco provável, ou simplesmente ficaram para pegar algo e acabaram morrendo, o que eu acho que é mais plausível. Shirou apenas fechou seus olhos e seguiu em frente até desmaiar por conta da inalação de fumaça. O que sabemos é que, desse incêndio, Shirou foi o único sobrevivente, onde acabou sendo resgatado e adotado por Emiya Kiritsugu, que, arrependido de seus atos durante a Quarta Guerra do Santo Graal, dedicou o resto da sua vida a cuidar do garoto, e implantou Avalon, a bainha de Excalibur, dentro do corpo de Shirou. Naquela época, Shirou não sabia que seu pai adotivo era parcialmente responsável pela desgraça que ocorreu, crescendo como filho de um mago. Shirou tinha extrema curiosidade sobre magia, mas como não queria que ele fosse para o mundo dos magos, Kiritsugu só ensinou o básico sobre magia de reforço. Como contava várias histórias e falava sobre seu sonho de ser um herói da justiça, Kiritsugu cativava cada vez mais o garoto, que futuramente viria a herdar o ideal de seu pai. O ideal de ser um herói da justiça que salvaria a todos. 5 anos antes da Quinta Guerra do Santo Graal, Kiritsugu acabou falecendo devido à maldição imposta a ele por Angra Mainyou. Com isso, a tutela de Shirou ficou sobre as mãos de Fujimura Taiga, que agiu como uma espécie de irmão mais velha para ele. E após isso, Shirou continuou sua vida de estudante. Até que em determinado momento, ele se viu numa situação desesperadora ao ver a batalha de Lancer contra algum outro servo, já que Archer ainda não existia nessa linha do tempo. Sendo praticamente morto por Kushon, ele invocou a Saber inconscientemente. E durante os eventos de Stay Night, Shirou descobre o que causou o incêndio que destruiu sua vida. Então ele decidiu ir se aprofundar naquela batalha para evitar que aquilo ocorresse de novo. Depois de destruir o Santo Graal no decorrer dos eventos da guerra, em determinado momento ele decidiu partir para a Torre do Relógio para treinar sua magia ao lado de Rin. Porém, seus circuitos mágicos eram os da mais baixa categoria, e portanto ele não poderia ser um mago completo. Mas de alguma forma ele conseguiu terminar o seu treinamento e recebeu o seu manto vermelho. Quanto mais treinava e mais tempo se passava, ele ia percebendo o quão fraco ele era, e isso só ia piorando. Em dado momento, ele lutou contra seres semelhantes a Angra Mainyou e se viu contra a parede, onde já em sua fase adulta, ele lutou com uma calamidade que poderia destruir o mundo, e já havia matado centenas de pessoas, porém foi derrotado. Temendo que essa calamidade se espalhasse pelo planeta e tirasse mais vidas, ele implorou pela ajuda do mundo, fazendo um pacto com ele, ou mais especificamente, com a Counter Force, a consciência do planeta. E falando na Counter Force, nós temos um vídeo falando tudo sobre ela, o link no card aqui em cima. Voltando ao vídeo, ao fazer um pacto, ele obteve grandes poderes e dessa forma, em troca de receber poderes suficientes para derrotar esse ser, ele se tornou um Counter Guardian. Aceitando poderes capazes de realizar milagres, ele aceitou se tornar um espírito heróico depois que morresse, acreditando que salvaria mais pessoas caso virasse um servo. Ele aceitou isso com felicidade, e com o ideal de ser um herói da justiça, acabou cometendo o maior erro de toda a sua vida. Em algum momento de outra linha temporal, ele se tornou o herói ideal, ou pelo menos era o que ele achava.
Bom, não se sabe ao certo que caminho ele tomou até se tornar o Emiya que conhecemos, já que nenhuma rota abordou isso. Mas ao que temos de informação, isso ocorreu num cenário parecido com o da Rota Fate, onde ele lutou ao lado de Arturia e destruiu o Graal. Mas algo estava faltando, e isso era o fato de que ele não salvou o coração de Arturia. Na linha de se tornar um herói ideal, o necessário para que ele se tornasse esse herói ideal que ele tanto almejava era executar grandes feitos e salvar Arturia Pendragon. Durante os eventos da Rota Fate, ele salva o coração dela e após isso parte pelo mundo para ficar mais forte, ajudar pessoas e realizar grandes feitos, para que assim ele pudesse entrar no Jardim de Avalon, a utopia inalcançável, e viver junto de Arturia. E assim ele o fez, almejando o que tanto desejava, o que acabou fazendo com que o Archer Emiya que conhecemos não existisse, porque Shiro não teria feito um pacto com a Counter Force. Nas linhas do tempo em que ele não se torna o herói ideal, são todas as linhas em que ele não salva a Arturia, e coincidentemente, em todas ele se torna o Emiya Archer que conhecemos. Ao fazer um pacto com a Counter Force, ele tinha o pensamento de salvar a humanidade através de suas missões, mas aquilo que ele realmente encontrou foi uma estrada de trevas e ruínas, onde ele entendeu que o seu objetivo como Counter Guardian não era o de salvar a humanidade, mas sim limpar a sujeira dela. Mesmo assim, ele decidiu que para o bem de muitos, alguns poucos deveriam perecer em prol da justiça. Ele caçou diversos vilões e inimigos para que a humanidade fosse salva, e ao usar excessivamente as suas magias, seu corpo começou a tomar uma coloração mais forte, consequentemente mudando a cor da sua pele para um tom mais moreno, e seu cabelo ficou branco, já que usou seus secretos mágicos ao limite. Ao continuar lutando sem descanso, ele foi posto à prova diversas vezes com uma tarefa mais doentia que a outra, onde teve que tirar incontáveis vidas para parar guerras e conflitos que ocorriam no mundo todo. E bem, logo depois de ter lutado tanto, ele foi acusado de ser o provocador desses conflitos, e por conta disso, ele foi traído e executado pelos próprios humanos aliados. Mesmo assim, apesar de tudo, esse homem nunca odiou ou repudiou a humanidade. Ele permaneceu fiel até seus últimos momentos de vida, e ao perder a sua vida, ele se tornou um espírito heróico, mais especificamente um Counter Guardian, um escravo da consciência coletiva do planeta que era mandado para prevenir a destruição dela mesma. Após ter visto a própria destruição da humanidade e o mal que ela causava a si mesma, e ser forçado a se opor aos seus próprios ideais inúmeras vezes, chegou um momento em que ele duvidou de seus ideais. Dessa forma, ele começou a questionar o seu eu interior com perguntas como: o que eu fiz é realmente certo? Eu realmente estou realizando o meu sonho? É isso que significa ser um herói da justiça? Emiya entrou num estado profundo de depressão e já não sabia mais o que fazer porque, como Counter Guardian, ele não podia descansar mesmo depois de morto, e aquele ciclo se repetia infinitamente, onde até o próprio Emiya perdeu a noção de tempo. Ele começou a se negar, e o que sentiu foi um verdadeiro sentimento de repulsa, e amaldiçoou seus ideais até seus últimos segundos, pois percebeu que não era um herói, apenas um faxineiro que era mandado para limpar a bagunça da própria humanidade. Depois de anos e anos repetindo o processo exaustivamente, ele ficou tão louco que depois recuperou a sua própria sanidade, e dessa forma, ele lembrou do colar que Rin havia usado para curá-lo. Para dar um fim à sua própria existência, ele arquitetou um plano e, se agarrando nesse último fio de esperança em seu coração, ele coletou milhares de armas e as armazenou num terreno baldio que futuramente iria ser conhecido como o Unlimited Blade Works, ou simplesmente trabalho de lâminas ilimitado. Porque foi isso que fez até o fim da sua vida, replicou espadas. E isso veio a ser a sua marca cristalizada como servo. Como parte de seu plano final, ele planejou criar um paradoxo e ser invocado na época em que sua versão mais jovem ainda existia. Usando o colar que recebeu de Rin como catalisador, ele tinha uma última fagulha de esperança de que ele poderia sim dar um fim à sua versão do passado, consequentemente dando fim à sua própria existência. E por isso ele confronta tanto Shiro, principalmente em Unlimited Blade Works. E o objetivo real dele não era matar o Emiya, mas sim fazê-lo desistir desse sonho tolo. Mas como não deu certo, ele partiu pra porrada. Nada que uma boa surra não resolva, não é mesmo? Quebrando totalmente o roteiro, eu vim aqui falar que esse plano era totalmente fútil, inútil e sem lógica.
Bom, galera, servos são imunes a efeitos da manipulação temporal, já que o trono dos heróis existe em um lugar que é separado de toda existência. Então, mesmo que você volte no tempo para o momento em que determinado servo ainda era um bebê e mate ele, isso seria inútil e o servo continuaria existindo, porque a sua essência já foi cristalizada na história da humanidade. Então, Archer se agarrou na última esperança de que isso pudesse apagá-lo da existência, mas era um plano muito sem fundamento. Voltando, ele tem um ódio mortal de Shiro, porque ele tenta o fazer desistir de todas as formas, mas no final de cada rota, ele acaba cedendo e aceitando o que sua versão mais nova deseja. Durante a segunda rota da Visual Novel, Emiya, através da sua luta com seu eu do passado, conseguiu perceber que ainda haveria um pouco de esperança de que aquele Shiro que ele estava observando, aquele Shiro que ele enfrentou várias vezes durante a história, poderia optar por um caminho diferente. Dessa forma, não ia chegar até onde ele próprio chegou. Essa luta final é extremamente importante para ambos os personagens, e no final dela, Emiya pôde se lembrar de que, por mais que esse ideal seja muito contraditório, ainda assim permanece sendo um ideal bonito, um ideal de alguém que só quer o bem para as outras pessoas. Por fim, ele aceita a beleza desse ideal e também aceita o Shiro do passado, e pede para que Rin cuide daquele garoto bondoso e irresponsável, para que ele não acabe na mesma estrada de trevas que ele acabou, voltando para o trono dos heróis e encerrando assim sua participação na Quinta Guerra do Santo Graal. E essa, galera, é a história de Emiya Shirou, o guardião sem nome e também o maior assassino da humanidade. A diferença do Shirou de cada rota é a seguinte: no Stay Night de 2006, ele é o herói ideal, já que salva o coração de Saber e não arca com nenhuma consequência. Em Unlimited Blade Works, ele aceita que para alguns sobreviverem, outros devem morrer, e afirmou que mesmo com esse fardo, não se tornaria o Archer, mas pela hipocrisia acaba se tornando. E o de Heaven's Feel jogou seu ideal para escanteio e segue normalmente sua vida com a Sakura e a Medusa. E na minha humilde opinião, é o que mais deu bem, mas vocês não estão prontos para essa conversa. Um harém desse com duas gasosas, irmãos, é pra louvar de pé. Antes de encerrar, vamos falar sobre algumas curiosidades sobre o menino Shirou. Shirou nasceu no dia 20 de outubro, e nesse dia é comemorado o Shirou Day, onde a maior parte das pessoas nas redes sociais fazem memes, fotos e outros tipos de coisas com a imagem do Shirou o dia inteiro. Só Deus sabe o quanto a gente sofre nessa data. A diferença de cada rota é crucial no desenvolvimento de Shirou, onde na rota Fate ele se torna o herói ideal, na rota Rin ele traça um caminho onde basicamente ele aceita que vai se tornar o Archer, e em Heaven's Feel ele esquece desse ideal, alcançando a paz que tanto almejava. Mas também, com aquelas duas gostosas, quer dizer, aquelas moças maravilhosas, quem que não ia alcançar a paz? De acordo com Muramasa, Shirou possivelmente é um descendente dele, já que normalmente um servo só se torna um pseudo-servo quando tem alguma ligação muito forte com o hospedeiro. E como o principal poder de Emiya são espadas, e Muramasa era um ferreiro, ele cria essa teoria. Isso também explicaria o porquê de ter uma ligação tão forte com lâminas. Archer possivelmente nunca mais poderá ser invocado numa guerra do Santo Graal, pelo menos fora de Grand Order, já que como não tem um catalisador específico para si, ele não tem motivos para se manifestar como um servo, além do fato de já ser um Counter Guardian. Invocar ele em uma guerra é impossível por métodos normais, se tornando um daqueles servos que a chance de invocar é de menos de 1%. Bom, galera, basicamente é isso. Muito obrigado por terem visto até aqui. Existem mais versões do Emiya Shirou, como o Emiya Alter, o Nameless e outras várias formas. Mas o Emiya Alter já foi explicado no vídeo da Counter Force, dá até os corre, irmão. Só que é doce, só que é mel, acha que é fácil fabricar papel? Brincadeiras à parte, conto com seu like, sua inscrição e o sininho ativados, porque isso vai ajudar demais o canal. Tamo junto sempre, forte abraço e fui!